Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estamos mais um dia aqui na presença do Senhor. E estar na presença do Senhor é uma coisa linda, maravilhosa, que nos traz contentamento, que nos traz paz. Hoje eu estou muito em paz, graças a Ele, né, gente? Porque ainda no meu último vídeo eu tava um pouco revoltada, mas, gente, não era eu em si, entendeu? Era por conta do transtorno bipolar. E depois de muito orar e pedir a Deus e entregar tudo nas mãos dele, para que seja glorificado o nome dele, eu estou muito bem, graças a ele. Não precisei ir no médico, na médica, porque eu entendi que Jesus é um médico dos médicos. Não que a gente nunca precise ir em médicos humanos, mas o que ele fez por mim, ele me provou mais uma vez. Aliás, ele não tem que me provar nada, mas ficou provado, mesmo assim, que ele é quem faz acontecer as coisas, né? E eu tô muito grata, gente, a Deus, porque a Deus, a Jesus, se não fosse eles na minha vida, é como eu digo, eu nem respiraria, sabe? Enfim, hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. Eu vou trazer mais de uma, talvez. É mais de uma, claro. Gente, nessas minhas aflições, né, por conta do transtorno bipolar, eu passo por muita coisa, sabe? Meu humor muda constantemente. E eu estava medicada, tomando a medicação corretinha, sabe? Mas eu vi que pode acontecer mesmo medicada. E eu me afastei, assim, mais da oração. Eu não conseguia orar. Você ter ideia, eu tô lendo o livro dos Salmos e eu tava para ler um salmo bem curtinho, que eu acho que é o 45. Bem pequenininho, gente, e eu não tava conseguindo. Eu travei, é como se a doença ou o inimigo também, ele ataca, né? Quando a gente tá fraco, ele nos ataca quando a gente cometeu alguma coisa, ele não dá brecha, sabe? Ele nos ataca. Então ontem eu consegui, gente, e foi uma luta para mim ler esse salmo. Eu li em voz alta e era como se quisesse parar, era como se algo mal quisesse que eu me afastasse da palavra de Deus e me afastasse de Deus. E por uns instantes eu comecei a ver outros vídeos, né? Não que eu veja só vídeo cristão, eu vejo vídeos que contenham um teor que não agrida a palavra de Deus, que não agrida a minha fé, e que não tenha nada vulgar, o imoral, que não tenha nada assim errado perante Deus. Mas assim, eu, eu tava muito triste, eu ri bastante, mas não foi uma alegria muito consciente, mas de alguma forma eu ri. E tá tudo bem, eu agradeço por isso. Eu ri bastante com um rapaz que falava sobre bipolaridade de uma forma mais leve, mais bem-humorada, e eu ri bastante e também fez bem, né, gente? A alegria é um dom do Espírito. Mas aí eu vi que eu tava entrando em vídeos que não era bem o meu... Mas eu tava procurando vídeos engraçados, sabe? Porque eu tava sentindo a minha alma, tava sentindo muita necessidade de alegria, porque eu tava triste, eu tava triste e abalada. Enfim, agora deixando eu um pouco mais de lado e trazendo a palavra do Senhor, eu quis trazer aqui o livro de Tiago hoje. E gente, tava aqui.
legal essa parte que eu vou ler, tá? Tá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18, tá? A origem do bem. Vamos ver como é que o bem se origem. Vamos ver qual é a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas mãos. O que aconteceu comigo? Voltando ao problema, eu tive várias mudanças, né? Variei, né? Existiu várias variações à sombra de mudança. Eu mudei de humor o tempo todo. Então, isso se não vem de Deus, né? Vem de uma doença, de um transtorno, ou do inimigo, ou de mim mesma. Porque toda dádiva boa, perfeita, é que vem lá do alto, do Pai das nuvens, do Pai das luzes. Então, assim, que é nosso Senhor, né? Deus Todo-Poderoso. Então, assim, e Jesus também, em quem pode existir variação. Vou ler de novo, tá? Vamos ler tentando entender. Não vos enganeis, para a gente não se enganar. Meus amados irmãos, quem está dizendo é o apóstolo Tiago. Toda boa dádiva e dom perfeito, toda boa dádiva, eu vou marcar aqui boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, entendeu, gente? Tudo que é bom, boa dádiva, dom perfeito, um dom perfeito. Se você tem um dom bom, perfeito, é porque vem lá do alto. Ao contrário, também, se for ruim, tudo não tá vindo lá do alto, né? Tem que saber de onde tá vindo isso pra parar, porque é pra vir coisas boas, porque as coisas boas vêm do alto. Quem não pode existir, dom perfeito, toda boa dádiva e dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui o que eu entendi é quem é nele. A gente pode mudar e pode variar, né? A gente tem que fazer tudo para mudar e variar por melhor, né? Tá mudando sempre para melhor. No caso, eu que estou no processo de me tornar uma pessoa melhor, de nascer de novo, como diz a palavra, não é da água e do espírito. Então, essa mudança positiva, ela deve existir em mim, né? Agora, Deus, ele não precisa mudar e nem variar, porque ele já é perfeito. A gente pode variar, né? Para melhor, entendeu? Mudar para melhor. Aí que, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias as suas criaturas. A Bíblia fala muito em criatura, né? Eu entendo, talvez não porque as criaturas elas não têm valor, gente. Claro que sim. Nós somos criatura, mas nós podemos ir um pouco mais além. Podemos ser chamados de servos e podemos ser chamados de filhos, tá? O rapaz que voltou para a casa do pai, que ele tinha saído, gastado tudo, e, né, pediu herança antes do pai morrer, e o pai não podia fazer ali nada, deu a herança. E quando ele estava lá, a ponto de comer a lavagem dos porcos, ele lembrou de casa. Que ele tinha tudo em casa, que o pai, ele tinha tudo. Que até os servos do pai dele
era tratado melhor do que ele lá. Os servos do pai dele eram muito bem tratados. Então ele pensou: Senhor, eu vou para a casa do meu pai, eu vou pedir para ele, para ser pelo menos um servo dele. Um servo, já que ele não se achava mais digno de, né, gente? Ele tinha gastado tudo, tinha feito muita coisa errada. Mas ele teve, ele quis voltar para casa para ser pelo menos um servo, porque até os servos lá são bem tratados, então. Mas quando ele vinha, sabe, ele avistou, o pai avistou ele lá no caminho, o pai correu de encontro a ele, colocou um anel num dedo. Eu antecipei a história, perdão, gente, deixa eu tomar uma aguinha. Ele foi de encontro a ele abraçando aquele filho, ele ficou tão feliz, ele nem, eu acho que ele não teve tempo de dizer: pai, deixa eu ser teu servo, porque ele já foi assumindo, o pai assumiu que ele já era filho, ele não precisava ser servo, ele já era filho, e chamou ele, matou novilhos, e fez festa, e trouxe pedido para os servos trazer roupa nova, e disse, e ficou muito feliz, pediu para se alegrar. O irmão já ficou enciumado, né, gente? Porque o irmão já estava lá há muitos anos. E ele alegou pro pai: o senhor nunca matou um novilho. O senhor nunca me deu um novilho para eu se divertir com meus amigos. Mas agora meu irmão volta para casa e o senhor faz tudo isso. Ele criou um ciúminho ali, né, gente? Mas o pai disse: meu filho, você sempre esteve comigo. Ele também era filho. Você sempre esteve comigo. Mas o seu irmão não, ele estava como morto e ele voltou para casa, né? Que a atenção naquele momento, e se ele pedisse ao pai qualquer coisa, o pai dele, ele daria. Mas a atenção naquele momento é para o filho, assim como a ovelha, né? Também que fugiu e Jesus resgatou, trouxe de volta. Aliás, não sei se ela fugiu, ela se perdeu, enfim, a ovelha que Jesus trouxe de volta e o filho que voltou para a casa do pai. Tá entendendo? Tudo isso nos liga a Deus. Eu quero ser. Agora eu sou uma criatura, mas também me considero filha. Não sei se o pai já me considera como filha, mas eu quero muito ser filha, sabe? O meu desejo é que ele me chame de filhinha. Sabe lá na Bíblia aquela parte que ele diz filhinhos, né? Falando com carinho. Eu não quero provocar a raiva do meu Pai Celestial, que é Deus. Eu não quero pecar contra ele. O pior pecado que eu posso cometer é contra ele. Aliás, todo pecado vai contra a natureza dele, porque ele não gosta de pecado, porque o pecado pode nos levar à destruição. Hoje eu quero pedir perdão a ele se qualquer pecado. Quero agradecer por tudo que ele faz comigo. Eu tão imperfeito e falho. Mesmo assim ele me ama. Eu creio. Porque não é possível, sabe? Tudo que ele faz por mim e por você aí do outro lado. Isso é amor. E quando a gente passa por essas aflições, a gente tem momento que diz: eu não aguento mais. Eu suporta, gente. Às vezes nosso pai tá só querendo que a gente aprenda alguma coisa com isso, querendo que venha a memória onde foi que a gente errou. Ele às vezes está querendo que sejamos mais humildes, mais mansos, né? No meu outro vídeo eu não tava manso. E um dom do Espírito Santo que eu acho muito lindo é a mansidão, sabe? Eu acho lindo pessoas mansas, sabe? E é um dom que eu quero muito pra mim, em nome de Jesus, a mansidão. Eu não quero ficar perdendo a minha mansidão por besteira, sabe? Ali eu tava afligida pela bipolaridade, então eu acho que Deus também entende isso. Claro que Deus entende, gente. Eu tenho certeza que Ele entende, porque Ele vê a nossa humanidade. Mas isso não justifica a gente não melhorar, não querer mudar, não querer ser transformado. Queira ser transformado, aceite a transformação de Deus na sua vida. Ele vai te transformar, gente. Às vezes vai doer um pouquinho, porque dói. Mas, quando você tiver transformado, você vai dizer: poxa,
como valeu a pena. Como valeu a pena chegar até aqui. E a palavra de hoje é essa, gente. Pense mais em ser transformado. Porque as coisas do mundo, ela nos transformam em coisas ruins. Mas Deus, que é o Pai de tudo, das luzes, que traz a luz e não a escuridão, Ele nos transforma semelhante a Ele. Então, queira ser hoje e sempre semelhante ao nosso Pai Celestial que está no céu e a Jesus, o seu Filho amado. Sabe? Ele é o nosso caminho, a verdade e a luz. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, único Salvador, o único caminho que leva ao Pai, eu te sugiro, aceita, diga hoje, Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Salvador, que Tu é o caminho que vai me levar até o Pai. Aceita, tá? E para hoje é só. Fiquem com Deus, na paz, que o poder do Espírito Santo caia sobre vocês, que todos os dias de vocês sejam na presença do Senhor, amando e respeitando e fazendo como a oração do Pai Nosso. Tá certo? Deus guarde a sua vida e coloque anjos em sua volta. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, né, gente? Tchau.